E aí, brother, tá conseguindo acompanhar as explicações, as aulas de função quadrática ou função de segundo grau? Se você tá viajando, mano, você volta, não tem problema nenhum, não fica com vergonha, tá bom? Não fica com orgulho, não vou voltar, não, porque, poxa, o professor pode achar que eu sou burro, o professor pode achar que eu sou fraco. Não, cara, não é vergonha nenhuma. Se você tá viajando, você para e você volta. Em determinados momentos da nossa trajetória de estudar, tem que fazer isso, cara. Você tem que parar e você tem que voltar, você tem que dar um passo atrás, entendeu? Então, se você não está entendendo, se você ainda não sabe o que são raízes da função do segundo grau, se você não sabe o que é uma função do segundo grau, você para, assista as duas aulas anteriores primeiro, depois você dá continuidade, senão você vai viajar, beleza? Não cometa aqui o erro que muitos alunos cometem na escola. Tá legal? O aluno às vezes está no 7º ano, não sabe matéria do 6º. O aluno está no 8º ano, não sabe matéria do 7º. Aí, isso vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo. E o que acontece? Você chega às vezes no ensino médio e você não sabe matéria lá do seu ensino fundamental. Você não sabe números decimais, você não sabe frações, você não sabe regras de 3 simples e composta, você não sabe porcentagem. Então isso é muito grave e é muito comum, tá bom? Então não há problema nenhum. Não tá entendendo? Para o vídeo, volta lá no início. Agora tem que ter tempo e dedicação, né? Tem que priorizar. Se você não priorizar, mano, aí você não quer aprender, você não quer estudar, tá legal? Vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo de funções do segundo grau. E na aula de hoje nós vamos aprender a discutir as raízes da função quadrática, ou seja, discussão das raízes. Mas o que é isso, Luiz? É você classificar a natureza das raízes de uma função quadrática. Aqui, ó. E quem me diz isso é o delta. Lembra que eu falei para você que o delta era chamado de discriminante? Eu acho que eu escrevi isso em alguma aula, né? Discriminante. Por quê? Porque ele discrimina a natureza das raízes da função quadrática. Se o delta for positivo, aqui, ó, delta maior que zero, as raízes elas são raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, as raízes são reais e iguais. Também podemos dizer que é uma raiz única ou um duplo zero. Isso aparece também em prova às vezes. E se o delta for negativo, as raízes não são reais, tá bom? Raízes não reais, beleza? Você vai entender isso nos exemplos, tá aqui, ó. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Pode aparecer no seu livro, pode aparecer na sua aula de matemática, na prova da sua escola. Aqui, ó, discutir a natureza das raízes da função do segundo grau. Aqui tem uma função do segundo grau. F de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 3, tá certo? Beleza? Olha a solução, olha como é que a gente faz isso. Ó, primeiro, a gente escreve os coeficientes, ó, o A, o B e o C. E depois a gente calcula o delta. Aqui o delta deu 40, tá vendo? 40. 40 é um valor positivo, não é? 40 não é positivo, não é maior que zero? Então, a gente diz que as raízes dessa função do segundo grau, a gente diz que elas são raízes reais e distintas. Mas, Luiz, como assim raízes reais e distintas? Elas são números reais e são diferentes, pessoal, tá bom? Ah, Luiz, você pode calcular o delta aí que eu não entendi? Posso, claro que posso. Vamos lá, vamos calcular o delta. Fórmula do delta, qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC, não é isso? Então, o delta vai ser, ó, 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3, tá bom? O A, o B e o C estão aqui, ó. O A está aqui, o B está aqui e o C está aqui, lá da nossa primeira aula. Lembra da nossa primeira aula de função do segundo grau? Aqui, ó. O A é 2, o B é 4 e o C é menos 3, beleza? Vamos dar continuidade. Delta é igual, então, ó, 16, porque 4 ao quadrado é 16. E aqui nós teremos, ó, mais, tá vendo? Ó, 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Luiz, por que vai ficar mais e não é menos? Porque aqui aparecem, pessoal, dois sinais negativos. Ó. Aparece esse sinal negativo aqui e aparece esse sinal negativo aqui. Então, quando você multiplica, ó, menos 8 por menos 3, isso dá mais 24. Concorda comigo? Multiplicação com sinais iguais. Ó. Multiplicação com sinais iguais, o resultado tem que ser positivo. E olha, Luiz, de onde saiu esse 8 aqui? Esse 8 daqui, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2 não é 8, entendeu? Por isso que vai dar 24 positivo.
E se você somar 16 mais 24, isso dá 40. Então, o delta, ele deu 40. E 40 é positivo. Tá vendo? Então, isso quer dizer que as raízes dessa função quadrática são raízes reais, são dois números que são números reais e são distintos, são diferentes. Tá bom? Então, com isso, a gente aprende a discutir a natureza das raízes da função do segundo grau. Gráfico da função do segundo grau. Vamos estudar o gráfico da função quadrática, tá bom? Bom, o gráfico da função quadrática é sempre uma parábola. É sempre uma parábola. Uma parábola é uma figura geométrica, tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês o que é parábola daqui a pouco. A parábola, ela pode ter concavidade. Concavidade da parábola é a parte interna da parábola. A concavidade pode ser para cima ou para baixo. O parâmetro A, o coeficiente A, é quem determina o sentido da parábola. Tá bom? Então, aqui, ó, se o A na função quadrática, se o A for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Se o A for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Como assim, Luiz? Parábola, Luiz? Não estou entendendo. Aqui, ó. Aqui é o plano cartesiano, ó. Plano x e y, tá vendo? Aqui é o zero, que é a origem, né? Se o A for positivo, a parábola ela vai ter esse desenho aqui assim, ó. Tá vendo? Olha lá. Isso aqui é uma parábola. Olha a parte interna da parábola, tá para cima. Tá vendo? Beleza? Agora, se o A for negativo, fazer um outro plano cartesiano aqui, tá vendo? Se o A for negativo, a parábola ela vai ter a concavidade para baixo. Ela vai ter esse formato aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Eu vou mostrar melhor isso para você aqui embaixo. Aqui, ó. Olha o quadro resumo aqui, ó. Tá vendo? Olha o que eu chamei de quadro resumo. Então, nesses três gráficos aqui, ó, nesse aqui e nesse aqui, tá vendo? A parábola está com a concavidade para cima, tá vendo? A parte interna da parábola está para cima. Isso vai acontecer quando A for maior que zero, quando A for positivo. Agora, nesses outros três gráficos aqui embaixo, a concavidade da parábola está para baixo, tá vendo? Isso acontece quando A é negativo. Beleza, Luiz? Mas tem mais dois casos aí. Bom, aqui, pessoal, são os casos, ó, em que o delta é maior que zero, que o delta é igual a zero e que o delta é menor que zero. Lembra que eu falei para vocês lá anteriormente, lá na discussão de raízes, quando o delta é maior que zero, acontece o quê? Quando o delta é maior que zero, as raízes são reais e distintas. Então, isso quer dizer que quando o delta for maior que zero, a parábola vai cortar o eixo de x, isso aqui é o eixo de x, tá bom? Vai cortar o eixo de x em dois lugares, ó. Esses dois lugares são exatamente as raízes da função quadrática. É o x1 e o x2. Tá vendo? Agora, quando o delta for igual a zero, a parábola ela vai tocar o eixo de x em um único ponto, tá bom? Esse ponto é exatamente a raiz única, ou seja, a raiz dupla, né? Aqui, ó, x1 é igual a x2. Lembra? Quando delta é igual a zero, as raízes elas são reais e iguais. Lembra? Raízes iguais é isso, ó. Tá vendo? A parábola toca o eixo de x em um único ponto. E quando o delta for menor que zero, quando o delta for negativo, a parábola não vai encostar o eixo de x. Mas, Luiz, você não falou que quando o delta é negativo, as raízes não são reais? Sim, mas isso não significa que a equação, que a função não tenha raízes. Tem raízes, só que elas não são reais. Então, a parábola não encosta, não toca, não corta o eixo de x, tá bom? Então, olha aqui nesse gráfico aqui, tá vendo? Nesse gráfico, o que está acontecendo? A parábola está cortando o eixo de x, isso aqui é o eixo de x, ó. Em quantos pontos? Em dois pontos. Aqui, ó, cortou aqui e cortou aqui, tá vendo? Aqui é o x1 e aqui é o x2. Luiz, mas aí a concavidade é para baixo. Sim, a concavidade da parábola, a parte interna da parábola, é para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. E toca o eixo de x em dois pontos, por quê? Porque o delta é positivo.
Nesse gráfico do meio, aqui, ó, concavidade para baixo, porque o A é negativo, e a parábola toca o eixo de x, encosta no eixo de x, corta o eixo de x em um único ponto, tá bom? Então tá aqui, ó, x1 é igual a x2. E aqui nesse terceiro gráfico nós temos concavidade para baixo, por quê? Porque o A é negativo e nós temos o delta também negativo. Tá vendo? Por isso que a parábola não encosta no eixo de x. Ah, Luiz, isso é muito difícil, é muita informação. Cara, se você repetir, se você assistir de novo, você vai conseguir aprender. Fica tranquilo, tá bom? Beleza? Outras observações importantes. Aqui, ó. O vértice da parábola, Luiz, mas o que é o vértice da parábola? Bom, pessoal, o vértice da parábola é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui é chamado de vértice da parábola. Tá bom? Quando a parábola tiver concavidade para cima, é claro, esse ponto vai aparecer aqui. Quando a parábola tiver concavidade para baixo, esse vértice vai aparecer aqui, ó. Olha lá, isso aqui é o vértice da parábola também. O vértice da parábola tem coordenadas x e y aqui, ó. São as coordenadas do vértice da parábola, tá vendo? E olha que interessante. Se o a é maior que zero, a função tem um valor mínimo, tá vendo? O a maior que zero indica que a concavidade da parábola é para cima. Então, esse vértice aqui é o valor mínimo, é conhecido também como o valor mínimo da função, tá bom? Agora, se a parábola tem a concavidade para baixo, a menor que zero, tá vendo? A função vai ter um valor máximo, e o valor máximo é exatamente nesse vértice, esse valor máximo aqui, ó, exatamente nesse vértice aqui, nesse pontinho. E para calcular esse valor máximo ou valor mínimo, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Menos delta sobre 4A. Observe que a fórmula é a mesma, tanto para valor mínimo quanto para valor máximo. Por quê? Porque é o y do vértice. Aqui, ó, as coordenadas x e y, aqui, ó, y do vértice aqui, ó, menos delta sobre 4A. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Agora, o exemplo é esse daí, ó. Construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 5. Beleza, eu quero construir o gráfico dessa função aqui. Já sabemos que é uma função quadrática, tá? O primeiro passo é escrever os coeficientes, tá bom? Aqui, ó, A, B e C. Bom, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 5. Beleza. Beleza, Luiz, consegui identificar isso. Bom, a segunda coisa a fazer é o cálculo das raízes. Vamos lá, vamos encontrar as raízes dessa função do segundo grau. Para encontrar as raízes, não esqueça, como é que a gente faz? A gente pega a nossa função, igualamos a zero, claro que vamos cair numa equação do segundo grau, tá bom? Vamos resolver essa equação do segundo grau aqui, ó. Beleza? Eu já fiz aqui no meu rascunho, já encontrei para as raízes dessa função do segundo grau, as raízes dessa equação quadrática aqui, os valores, ó, 5 e 1, tá bom? 5 e 1 foram os valores que eu encontrei. Eu peço a você, para você fazer a conta aí, usar a fórmula de Bhaskara ou usar a soma em produto para confirmar, tá bom? Eu fiz no rascunho aqui e achei essas raízes. Beleza. Bom, outra coisa que nós temos que fazer é calcular o vértice da parábola, as coordenadas do vértice da parábola. Quais são mesmo? Quais são as coordenadas do vértice? O x do vértice, como é que a gente calcula? Menos b sobre 2a. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, nós já vimos, tá bom? No nosso formulário ali. Bom, então, o x do vértice vai ser, ó, menos 6 sobre 2 vezes 1, ok? Beleza? Estão aqui, ó, os valores de B, beleza? E A, tranquilo. Então, vamos ter 6 dividido para 2, que dá 3. Tranquilo? Já encontrei o x do vértice. O y do vértice
é menos delta sobre 4A. O delta deu 16. Você que fez aí, ó, você que resolveu essa equação do segundo grau aqui pela fórmula de Bhaskara, você deve ter encontrado o delta 16, não foi? Então aqui vai ficar ó, menos 16 sobre 4 vezes 1. Isso vai dar menos 16 dividido para 4, que dá menos 4. Então, o vértice tem essas coordenadas aqui, ó. As coordenadas do vértice são 3 e menos 4, tá bom? O vértice é um ponto. Agora, nós já temos todos os ingredientes para esboçar o gráfico da parábola. Então, vou colocar aqui, ó, o eixo Y, tá bom? E aqui o eixo X. Vou esboçar o gráfico. Construir o gráfico, gente, não precisa ficar certinho, perfeito, não, cara. É só uma ideia do que é o gráfico dessa função quadrática aqui. Então, está aqui o eixo de x e o eixo y. Aqui está a origem do sistema, do plano cartesiano. Tá legal? O primeiro passo é você identificar no eixo x as raízes, que são quem? 1 e 5. Então, aqui, ó, 1 está aqui, tá vendo? E o 5, vou dizer que está aqui, ó. Se você fizer, claro, numa folha de papel quadriculado ou uma folha de papel milimetrado, o gráfico fica mais bonito, fica mais assim próximo da perfeição, tá? Agora, quando você faz numa folha de papel em branco, que nem eu estou fazendo aqui, vai ficar assim. Então, tá aqui, ó, encontrei as raízes 1 e 5, beleza? São esses dois valores aqui. Bom, o próximo é o ponto que representa o vértice da parábola, tá bom? x3 e y menos 4. Então, tá aqui, ó, o x3 está exatamente entre o 1 e o 5, tá vendo? E o y menos 4 tá aqui, ó, no eixo de y, o valor menos 4 é negativo, tá legal? Então, esse ponto aqui é o ponto que representa o vértice da nossa parábola, tranquilo. E um outro ponto importante é o y igual a 5. Ué, y igual a 5, Luiz? Exatamente aqui, ó. O nosso c não é 5? Esse c igual a 5 aqui é exatamente onde a parábola corta o eixo de y. Então, eu vou marcar aqui, ó, tá vendo? Vou marcar aqui, ó, y 5, beleza? A nossa parábola, pessoal, ela vai passar por esses pontos aí, ó. Vai passar por esse ponto, por esse ponto, por esse e por esse. Então, um esboço da parábola é assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a parábola passando por todos os pontos que eu identifiquei. Beleza? A concavidade da parábola é para cima. Por que a concavidade da parábola é para cima? Porque o A é maior que zero. O A é positivo. Aqui o nosso A positivo aqui, ó. Tá vendo? A igual a 1. Beleza? Então a concavidade, a parte interna da parábola é para cima. Tá legal? A parábola admite valor máximo ou valor mínimo? A parábola, ela admite valor mínimo. E qual é o valor mínimo da função? O valor mínimo da função é menos 4, que é exatamente aqui, ó, o y do vértice. Tá vendo? Esse y do vértice aqui, menos 4, é o que chamamos de mínimo da função quadrática. Beleza? Essa função quadrática ela não admite valor máximo, ela só admite valor mínimo, que é exatamente o menos 4. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado bem esclarecido para você esse assunto, essa parte de você esboçar gráfico da função. Teremos mais uma aula, só que a outra aula vai ser só exercícios, só resolvendo questões, tá bom? De função quadrática. Fala sério, não é tão difícil, é tão difícil? Se você assistir a aula devagarzinho, se você fizer anotação, se você pegar o lápis, pegar o papel, tiver paciência, se você se dedicar, você vai aprender, mano, vai por mim. E esse assunto é de extrema importância para o teu ensino médio. No teu ensino médio, esse assunto será cobrado. Você precisa dominar funções,
funções de maneira geral, função do primeiro grau, função do segundo grau, gráfico, valor máximo, valor mínimo de função quadrática, você precisa conhecer tudo isso, tá bom? Vamos ter uma aula só de exercícios com esse assunto, você pode ficar tranquilo para a gente aprimorar, para a gente absorver melhor esse conteúdo. Assista essa aula de novo, faça anotação. Esse exemplo aí que eu fiz, esse último exemplo aí que eu resolvi, essa última função que eu esbocei o gráfico, faz sozinho, tenta fazer de novo sozinha no seu papel, tá legal? Eu tenho certeza que você vai evoluir. Um grande abraço e até a próxima aula.